Muito bem, vamos lá então. Nós vamos para um outro grande tema, o segundo grande tema desse curso, que é a parte de probabilidades. E, de alguma maneira, eu gosto de pensar em probabilidades em relação à estatística descritiva como uma espécie de reverso. No seguinte sentido, quando eu pego dados e observo dados, exploro dados, visualizo dados, faço medidas com eles, penso a partir dos dados, eu estou de alguma maneira indo do concreto, do real, que é o dado, para o abstrato, que é o padrão que eu enxergo por trás dos dados. Então, aquelas linhas de tendência, a relação dos preços de imóvel que o Valmes mostrou, a resposta lá no experimento de germinação, a semente, as condições para germinação, etc., são todos padrões que a gente viu depois de ver os dados, que a gente inferiu a partir dos dados. Então, de novo, eu comecei no concreto, no real, e a partir daquilo eu construo uma história que tenta explicar aqueles dados. Um padrão que a gente tenta ver por trás dos dados. Muitas vezes a gente falou aqui, ao olhar do histograma ou de um gráfico de densidades, de qual a distribuição dos dados, se aproxima da normal, se não aproxima, e assim por diante. Eu estava, de novo, olhando os dados para ver o padrão. É uma distribuição simétrica, uma distribuição assimétrica. Então, de novo, eu ia do concreto, do real, para o abstrato, que é uma idealização que eu construo na minha cabeça. De alguma maneira, nós vamos fazer agora o contrário. Nós vamos partir do abstrato para pensar, nesse abstrato, que tipo de padrão, que tipo de dado, que tipo de observação pode acontecer. Então, por exemplo, um exemplo trivial que nós vamos voltar nele várias vezes, mas porque é bom para a gente entender as coisas, eu não preciso jogar uma moeda ou um dado várias vezes para saber qual que é o padrão que existe entre as faces que ocorrem numa moeda ou num dado. Eu não preciso fazer isso. Se a moeda ou o dado for normal, eu já sei que na moeda, se eu jogar ela várias vezes, 50% vai dar cara, 50% vai dar coroa. Eu já sei que num dado, 1/6 das vezes vai dar o número 1, 1/6 2, 3, 4, 5, 6. E agora, de forma mais sofisticada, se você joga pôquer, você sabe em quantas rodadas você espera ter um full hand, ou em quantas rodadas você espera ter um four, que é um jogo que você tem 4 cartas iguais na mão. Então, tudo isso, eu não preciso observar um monte de jogadas para saber a frequência com que isso ocorre. Porque eu tenho uma construção teórica, que é um entendimento do jogo, que já me antecipa esse padrão. Então, é nesse mundo que, a partir desse conhecimento teórico, eu sei que padrão que pode surgir, que nós estamos entrando agora. Então, nesse sentido, eu estou indo ao contrário. Eu estou indo do abstrato, que são as regras que a gente imagina que existem, para saber o que vai acontecer a hora que eu jogar, a hora que eu obter o dado. Tudo bem? Então, nós vamos inverter a mão agora. E depois nós vamos achar uma espécie de forma de conciliar essas duas coisas na terceira e última parte do curso. Então, nós vamos estudar aqui agora construtos lógicos, teóricos, que explicam a chance de coisas ocorrerem. Porque se tem uma pergunta que todo mundo me daria a mesma resposta, é se eu perguntasse o que é probabilidade. Todas as respostas iam correr ao redor da palavra chance. A palavra chance está intimamente ligada com a palavra probabilidade. A referência nos 2 livros que eu estou usando como base para o nosso curso estão indicadas aqui, os capítulos, que nós vamos estar cobrindo agora. Então, eu vou fazer agora uma distinção técnica, não é uma verdade absoluta, mas é uma distinção técnica que eu vou fazer aqui. Chance, para mim, é uma ideia que todo mundo compreende, A possibilidade, o quão provável que algo ocorra. Probabilidade,
a partir desse momento, eu vou usar no sentido técnico como uma medida de chance, uma régua para quantificar chance. Né? A gente tem várias grandezas e a gente define como medir aquilo de alguma maneira. Né? Então, probabilidade vai ser a régua para expressar a chance, e essa régua vai estar com uma escala entre 0 e 1. Então, eu vou falar da probabilidade 0,8, probabilidade 0,65. Quando eu falar de chance, eu vou ser mais liberal, eu posso falar de 65%, 45%, mas eu vou evitar usar essa terminologia para probabilidade. Probabilidade eu vou sempre expressar num número decimal entre 0 e 1. Tá? Isso é um padrão de terminologia. E o importante é que eu associo a probabilidade a coisas onde há incerteza. A probabilidade, em última forma, ao quantificar chance, ela está expressando a incerteza sobre o que vai acontecer. Então, a incerteza sobre, por exemplo, qual a face de um dado, qual que vai ser o número que vai sair no próximo sorteio da Mega Sena, se vai ou não chover amanhã, um risco do acidente, de uma pessoa que contrai uma dívida não pagar a dívida. Tudo isso são processos onde a incerteza é fundamental. E eu diria, sem medo de errar, que nós estamos muito mais cercados de situações onde existe incerteza do que situações onde existe certeza. A incerteza está muito mais onipresente no nosso dia a dia do que a certeza. Então, como medir isso? Né? Como medir essa chance? Há uma forma padrão de medir e interpretar? E será que a nossa intuição funciona bem? Será que nós somos bons para avaliar chance? Então, esses tópicos são coisas que nós vamos aprofundar aqui. Todo mundo já estudou probabilidade aqui em algum momento na vida, até porque a probabilidade hoje faz parte dos currículos, tanto do ensino fundamental quanto médio. Mas o que nós vamos fazer aqui é menos uma exposição formal aos conceitos, técnicas, propriedades, teoremas de probabilidade, e mais uma discussão e uma interpretação dos conceitos. E eu vou me referir aos textos básicos para a formalização disso. O que eu quero aqui é conversar sobre probabilidade, mais do que dar mais uma aula convencional de probabilidades. Tem muitos textos disponíveis e, de novo, tem muitas aulas na web bastante interessantes também sobre a tecnicalidade, mas nós estamos mais interessados em discutir as ideias. Existe um clássico de probabilidades que vários de vocês, ou alguns de vocês, talvez conheçam. Quem já ouviu falar do problema dos aniversários? Aqui. Então, vamos fazer uma pergunta diferente. Cada um pense no que eu vou falar agora como se fosse uma conversa 1 para 1 que eu estivesse tendo individualmente com vocês. Que é o seguinte, eu ia virar para cada um de vocês e ia fazer uma aposta com vocês. Com cada um. Se tem ou não 2 pessoas aqui, ou mais, se tem alguma coincidência de aniversário entre nós aqui, que estamos aqui nessa sala hoje. Me desculpem os remotos, eu não sei quantos remotos, mas só entre nós aqui na sala, se há ou não uma coincidência de aniversário. Tá certo? Então, nós vamos apostar R$10, nada muito sério, né? Mas nós vamos apostar R$10. E cada um de vocês vai apostar comigo e você poderia escolher se você quer apostar se tem coincidência, cara, ou se não tem, coroa. Tudo bem? Se você prefere apostar que tenha ou que não tenha coincidência entre nós aqui, entre esse grupo que está na sala. Pensem um pouquinho qual opção vocês iam preferir. Se tem ou se não tem coincidência. Tudo bem? Sem se deixar influenciar pelo colega, levanta o braço de forma... Todas as 2 respostas são razoáveis, tá? Ninguém vai estar acertando ou errando, é simplesmente uma questão de opção. Então, levante a mão quem apostaria que não tem coincidência de aniversário entre a gente. Tá, e quem tem? Vamos lá? Deu um pouquinho mais que tem do que não tem, visualmente, né? Eu não contei, mas... Quem olhou ao redor aí teve a mesma impressão que eu? Parece que mais gente acredita que tem coincidência do que não tem. Legal. Então tá bom. Então imagina se eu fosse apostar, se eu ia sair daqui com mais dinheiro do que eu
cheguei eu com menos dinheiro do que eu cheguei. Imagina que eu apostasse R$10 com cada um de vocês. Eu ia sair com mais dinheiro do que eu cheguei aqui hoje ou com menos dinheiro? Essa é uma pergunta que nós vamos fazer daqui a pouco. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Grosseiramente, eu não vou contar uma a uma, eu vou fazer uma estimativa. 3, 6, 9... Não, já me enrolei. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Tá. Nós estamos em mais ou menos 60 pessoas aqui. Aí tem que encontrar a Kali. Vamos dizer que nós estamos em 65 pessoas. Tudo bem? Nós estamos em 65 pessoas. Vamos dizer que seja isso. Pode ser que eu tenha contado errado, mas só para a gente discutir aqui, vamos supor que somos 65 pessoas. Vocês acham que a chance de ter coincidência é maior ou menor do que meio? A chance de ter coincidência de aniversário entre nós, com 65 pessoas, é maior ou menor que meio? 50%. Quem acha que é menor? Nós somos 65. Quem acha que é maior? Opa, a maioria achou que é menor que meio. Então, se eu aumentar esse número, vai diminuir mais ainda, né? Quem acha que a chance é mais do que 80%? Mais do que 80%. Quase ninguém acha, ninguém, né? Ninguém se aventura. Então, essa é a nossa primeira discussão aqui. Tá claro o problema? Eu estou discutindo uma coisa que é a medida da chance de ter uma coincidência de aniversários. Eu poderia pegar isso e transformar para uma série de problemas. Dois corpos se encontrarem numa trajetória, dois animais silvestres se encontrarem numa trajetória que eles caminham, poderia fazer coincidência em análise genética. Então, esse problema poderia ter uma série de versões adaptadas de problemas práticos. Tá certo? Mas a gente faz do aniversário, que é uma coisa que é fácil de entender. A maioria de vocês acha que deve haver coincidência, só que com uma probabilidade menor que meio. Tá certo? E ninguém acha que essa probabilidade ultrapassa 0,8. Todo mundo acha que é menor que 0,8. Esse é o resumo aqui. Aí eu poderia fazer uma pergunta diferente, por exemplo, quantas pessoas vocês acham que deveria ter aqui para que essa probabilidade fosse de meio ou mais? No mínimo, quantas pessoas? Porque a maioria acha que com 65 não rola meio. Não, 365 me daria quase. 366, excluindo o bissexto, me daria certeza que tem coincidência de aniversário. Tudo bem? Com 366, excluindo 29 de fevereiro, eu teria certeza que tem coincidência de aniversário. Que o 365, pelo menos uma coincidência ia ter. Teria que ter uns 100 e tantos. 100 e quantos você falou? 180, o que mais? Outros números? Pessoal, a chamada de vocês está acabando e eu aproveito para avisar o pessoal do remoto que a chamada de vocês está sendo aberta. A palavra passe é imóveis. O Akali falando com essa voz assim, tá parecendo que você está no saguão do aeroporto, né? Não parece aqueles anúncios assim? Então, vocês viram que ela tá dando uma suavidade na voz cada vez maior, assim, né? Aquela mensagem de elevador, assim, né? É que eu não queria quebrar a dinâmica da discussão, tal, assim. Tá ótimo, entendeu? Eu tô adorando isso. Mas vamos lá. Então, todo mundo pensou um número? Quantas pessoas a gente tinha? Eu não vou perguntar aqui, mas guardem cada um esse número para vocês. Né? Cada um pensou num certo número. Agora vamos pensar em como eu poderia resolver esse problema. Eu poderia fazer um monte de perguntas na mesma linha. Né? Isso aqui eu já fiz. Quantos seriam para 50%? Para 99%? Né? Aí sim, 300, né? E tantos. Talvez? Vamos ver se é assim mesmo. Vamos lá.
Se eu tiver uma pessoa, a probabilidade de haver coincidência de aniversário, evidentemente, é nula. Tudo bem? Se eu tiver duas pessoas, já dá para calcular. Se eu tiver 3 pessoas, a coisa fica assim, ó. A coincidência de aniversário pode ser do primeiro com o segundo, do primeiro com o terceiro, do segundo com o terceiro ou dos 3. Com 4 pessoas, já tem muitas... Percebem que fica muito complicado o cálculo? Então está aqui agora a primeira grande regra de probabilidade. Se você estiver tentando calcular a probabilidade de alguma coisa e estiver muito trabalhoso, pense no contrário. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual a probabilidade de eu tirar uma carta e ser copas, é a mesma probabilidade de tirar uma carta e não ser copa subtraída de 1. É 1 menos a probabilidade. Tudo bem? Então isso a gente chama de evento complementar. Então qual que é o complementar de ter coincidência de aniversário? É não ter coincidência de aniversário. Então, por 1 minuto, vamos fazer o seguinte. Ao invés de tentar calcular a probabilidade muito complicada, você vê com 3, 4 pessoas já dá um trabalhinho de ter coincidência, vamos ver se calcular a probabilidade de não ter coincidência é mais fácil. Então, de novo, se eu tenho uma pessoa, a probabilidade de ter coincidência de aniversário, não ter coincidência, é 100%, é 1. Tá certo? 365 sobre 365. Por quê? Essa pessoa tem 365 datas de aniversário, ela pode fazer aniversário em qualquer uma delas, que ela não tem coincidência. Agora, se eu tiver 2 pessoas, eu e a Kali, eu posso fazer aniversário qualquer dia. Para que ela não faça aniversário, quantas opções ela tem? Para que ela não faça aniversário no mesmo dia que eu? 364 em 365. Tudo bem? E agora, se formos nós 3, 365 sobre 365, 364 sobre 365 e 363 sobre 365 e assim por diante. Tudo bem? Então, eu criei uma regra. Então, essa é a probabilidade de nós 3 não fazermos aniversário no mesmo dia. A probabilidade de fazermos seria 1 menos isso. Tudo bem? E essa regra depende do número de pessoas, tá certo? Então, dá para fazer uma equaçãozinha com isso. Eu não botei a equação aqui para vocês, mas eu botei a fórmula genérica aqui, ó. A probabilidade é 1 menos essa sequência aqui, ó, onde n é o número, tá certo? Então, o que a gente acabou de pensar está escrito por essa fórmula aqui. Isso aqui dá 365 elevado a n, e isso aqui dá um fatorial que coloca o fatorial de baixo ali para cortar os termos que não multiplicam. Então, dá para expressar essa fórmula no fatorial. Tudo bem? Até aqui? Dá para fazer essa conta. Olhando isso aqui, ó, do lado de cá é uma probabilidade. Do lado de cá é um bando de números, exceto pelo n. Tudo bem? Então, independente da cara dessa equação, só tem 2 coisas. Se eu entrar com a probabilidade, eu calculo um n. Se eu entrar com n, eu calculo a probabilidade. Beleza? Tudo bem? Se eu entrar o número de pessoas, eu calculo a probabilidade de ter coincidência de aniversário. Se eu calcular a probabilidade de coincidência, eu digo o número de pessoas. O importante aqui não é a fórmula em si. O importante é que aqui, ó, é uma função só de n. E é uma igualdade. Então, se eu fixo um, eu calculo o outro. Beleza? Tudo bem? Apoiei de um lado, apoia do outro. Descobre o ponto de apoio do outro. Então, agora clica aqui na calculadora online. Não. Volta aqui. Isso aqui é para ser um link. Isso. É isso que está nessa página aqui. Vamos lá. 65 pessoas. Vamos colocar o n e vamos calcular a probabilidade. Se o tamanho do grupo for 65, qual que é a probabilidade? Clica lá no P lá em cima. Calcular a probabilidade. Com 65 pessoas, a probabilidade já é quase 1. Quase 1. Quase 100% a chance. E vocês estão surpresos. Se eu apostasse com vocês, cada um de vocês, que tem coincidência de aniversário aqui, e vocês apostassem que não tivesse, eu ia sair daqui um bom dinheirinho, hein?
ia levar minha esposa para jantar hoje à noite num bom restaurante. R$10 de cada um aqui, R$10 vezes 65, 600 quanto dá para fazer um agrado, viu? Olha, vou poder andar muito de bicicleta até o final do ano sem ela brigar comigo, né? Porque vai ficar contente. Dá para escolher, né? Um bom restaurante hoje. Totalmente contra-intuitivo, não é? Ninguém imaginou que seria uma probabilidade tão alta. Ninguém achou que era acima de 80. A maioria de vocês achou que não era acima de 80. Vamos pegar outro valor. Cali, coloca aqui 50 pessoas. Olha lá. Aqui, ó, o texto, infelizmente, apareceu muito lá em cima, viu, Cali? Nós temos que refazer essa interface jogando esse texto aqui para baixo, não para cima. Tá? O Hector fez isso aqui. Olha, com 50 pessoas, ó, é 90 e 0,98. Vamos lá, vamos fazer o contrário? Quantas pessoas eu preciso para que a probabilidade seja meio? 23 pessoas. Bastam 23 pessoas que a probabilidade de coincidência de aniversário é meio. E aqui, essa interface vocês vão ter acesso, eu sugiro que vocês brinquem aqui um pouquinho. Coloca a probabilidade aqui 0,80. Olha, com 34 pessoas já dá 0,79. 34, 35 pessoas já dá 80% de chance de coincidência de aniversário. Qual que é a relação com o seu palpite? A maioria das pessoas normais, inclusive eu, apesar de não ser tão normal, pensa como você a primeira vez que vê o problema. Porque a maioria de nós tem uma coisa na cabeça que é a tal da regra de 3. É um negócio proporcional. Se com 360 e tantas pessoas é 100% de chance, com 180 vai ser 50% de chance. O problema é que a conta expressa naquela fórmula não é uma relação regra de 3, não é uma relação linear, não é uma coisa que dobrou aqui e dobra ali, certo? Não é assim, é uma conta altamente não linear, é uma conta explosiva. E coincidência de aniversário, vejam, tem muitas possibilidades. Vejam, 5 pessoas, o primeiro com o segundo com o terceiro, aí podem ser 2, 3, 4, 5 tendo coincidência de aniversário. Então tem muita possibilidade. Ou seja, não vai ser surpresa nenhuma, nós não vamos fazer isso aqui porque não dá tempo, mas certamente se a gente perguntasse o dia do aniversário de cada um de vocês aqui, nós certamente, quase certamente, teríamos uma coincidência de aniversário. Eu botaria minha mão no fogo sem medo de queimar, que entre nós aqui não parece, mas tem uma praticamente certeza, quase 100% de chance de uma coincidência de aniversários. A probabilidade é 0,999. Coloca 99 ali para ver o que dá. É que eu acho que não sei se vai aparecer, vai ficar ali, ó. Mas olha, temos que jogar esse texto para baixo aqui, fazer aparecer em outro lugar. Professor, na primeira aula, você lembra do questionário? Você lembra do formulário? Sim, o relatório? Sim, nós vamos explorar aquilo lá. No questionário, vocês responderam a data. Pessoas que nasceram a data. Mês e ano. Aqui nós não estamos considerando ano, né? Só dia e mês, tá? E aquela conta está excluindo 29 de fevereiro, perdão. Tá legal essa primeira menção? Então, voltando no slide agora, por favor, Cali. Volta um pouquinho o slide. Essa terceira pergunta, eu acho que ela está respondida, né? A nossa intuição não é boa para avaliar a probabilidade. Nós precisamos saber fazer algumas contas, nós precisamos de técnica. Se tem uma enorme chance de você fazer uma besteira, é confiar na sua intuição para avaliar a probabilidade. Porque as probabilidades normalmente não são lineares, não são coisas tão óbvias, tão fáceis de calcular. Existe uma série de coisas que contrariam o senso comum, e eu espero ter deixado claro nesse problema aqui. Depois a gente elabora mais sobre a forma de calcular. Então, como que nós vamos medir chance, né? Como que a gente pode botar um pouco de formalização nisso? Vamos mais para frente, então, agora, Kali? E deixa eu citar uma outra história, que é um outro problema clássico. Vai lá, mais um. Que é o problema de Monty Hall, das portas.
Tem alguns filmes que brincam com isso, tem uns 2 ou 3 filmes, tem um que chama Quebrando a Banca, que fala disso, tem alguns filmes que falam desse problema. Alguém já ouviu falar do problema de Monty Hall? Monty Hall era um apresentador de um programa numa TV americana, um programa tipo Faustão, uma coisa assim, que tinha um quadro. E o quadro era assim, tinham 3 portas, tá? E a pessoa tinha que escolher uma porta. E nas 3 portas, em 2 delas, a pessoa não ganhava nada, e atrás de uma delas tinha um prêmio. Tudo bem? Tinha um prêmio. Aí o apresentador chamava uma pessoa no palco. Tem vídeo disso na internet, do programa e tal, vocês podem assistir. Chamava uma pessoa no palco e pedia para a pessoa escolher uma das 3 portas. Aí a pessoa escolhia uma das 3 portas. E aí que tinha um pequeno detalhe. O apresentador sabia aonde estava ali, ou alguém da equipe dele, e falava assim: eu vou abrir uma porta para você. E ele abria uma porta, certamente uma porta que não tinha o prêmio, tudo bem? Então tinham 3 portas, a pessoa escolhia uma, e alguém do programa, que sabia em qual estava, abria uma das outras 2. E aí o apresentador fazia a seguinte pergunta para a pessoa: antes de eu revelar se você ganhou o prêmio ou não, você quer trocar de porta ou você quer ficar com a mesma? Entenderam? Então, vamos lá, eu acho que todo mundo entendeu, mas eu vou repassar. Eu sou o apresentador, tem 3 portas, a Kali veio participar do programa, ela chega, eu peço para ela, ó, escolhe uma porta. Porta 1, porta 2, porta 3. Tudo bem? Qual porta você escolhe? Porta 2. Ela escolhe a porta 2. O prêmio está nessa porta aqui, tá, gente? Então, aí eu vou abrir a porta 3 para ela. Aí antes de eu revelar, eu viro para ela e falo: Kali, você quer continuar na porta 2 ou você quer passar para a porta 1? Tudo bem? Todo mundo entendeu? A maioria das pessoas faz o quê? Não. A maioria das pessoas fica com a mesma porta nos programas. A maioria das pessoas fica com a mesma porta. Os programas mostram isso, os vídeos do programa. Que a pessoa meio que, não, escolhi essa aqui, não vou mudar. É um negócio meio psicológico subjetivo. A pergunta real tem a ver com a resposta de vocês. É se é melhor trocar, se é melhor permanecer na mesma porta ou se tanto faz. A maioria das pessoas normais pensa que tanto faz. Uma vez eu dei esse problema para uns alunos da ciência da computação, e sendo alunos da ciência da computação, o que eles fizeram? Eu deixei como desafio, resolva esse problema, a gente conversa na aula que vem. Aí eu estou em casa antes da próxima aula, abro o meu e-mail, recebo um e-mail do aluno assim: professor, eu fiz aqui uma simulação do jogo. O que ele fez? Ele fez um programa computacional que simulou você jogar várias vezes. Milhares de vezes. 100 mil vezes. Aí, em 50 mil vezes ele trocou a porta. Em 50 mil vezes ele não trocou a porta. Aí ele viu a proporção de vezes que ele ganhou o prêmio aqui, a proporção de vezes que ele ganhou o prêmio aqui. Tudo bem? Entenderam a simulação que o cara fez? Aí ele me escreveu: professor, eu não acho o erro do meu programa. Porque se eu troco a porta, está dando o dobro de chance de eu ganhar de eu não trocar a porta. Aí eu falei: meu caro, você não errou o programa, seu programa está perfeito. A sua intuição que estava errada, você achava que a chance era a mesma e não era. Você tem 2/3 de chance de ganhar se você trocar a porta, e você tem 1/3 de chance de ganhar se você permanecer na mesma porta. Então, quem troca a porta tem mais chance de ganhar. Totalmente contra-intuitivo, não é? A maioria das pessoas vai falar o quê? Aposto que alguém vai falar: mas tanto faz. Não é isso? Diga. Sobrou 2. Mas eu eliminei uma porta que eu sabia que não tinha.
eu não sorteei uma porta preliminar. Eu eliminei uma porta, aí que está. Depois, mais para frente no curso, nós vamos formalizar a solução disso. Mas eu eliminei uma porta que eu sabia que não tinha o prêmio, tá bom? Intuitivamente. E se você está pensando nisso, você está muito bem acompanhado. Alguém aqui já ouviu falar quem é Paul Erdős? Tem alguém aqui da matemática? Já ouviu, Cali? Paul Erdős era um matemático bastante curioso. Ele era uma figura excêntrica. Diz a lenda que ele vivia com uma malinha que ele tinha as roupas dele e tudo, e andava pelos departamentos de matemática ao redor do mundo. E o Paul Erdős foi muito conhecido porque foi um pesquisador extremamente prolífico em termos de número de artigos científicos. Ele publicou muito e com muita gente. Ele era um andarilho científico que andava pelos departamentos fazendo parcerias, desenvolvia coisas, publicava. Anos depois da morte dele, ainda continuavam saindo artigos dele em coautoria, dado o número de parcerias. Em função disso, se criou um conceito chamado número de Erdős. Os matemáticos adoram isso. Se você tem o número de Erdős 0, significa que você é um coautor do Paul Erdős. Se você tem número de Erdős 1, você publicou com alguém que publicou com Erdős. Se você tem Erdős 2, você publicou com alguém que publicou com alguém que publicou com Erdős. Percebe? É tipo uma conexão de rede social, uma coisa assim. Isso chama número de Erdős. Eu, em algum momento da minha carreira, né, como sendo de áreas não matemática, mas afins, eu fui lá verificar o meu número de Erdős, né? A minha esposa também verificou o número de Erdős dela, então ficou extremamente orgulhosa. Ela é Erdős 2. Então, podem procurar na internet isso, número de Erdős. A Sociedade Americana de Matemática tinha um site que você entrava lá, e você colocava o seu nome, ele procurava as bases de dados e dava o seu número de Erdős. Ele calculava o número de Erdős para você. Aí era uma brincadeira meio entre os matemáticos exibir um baixíssimo número de Erdős. E o Paul Erdős achava que a probabilidade era meio. Então, isso tudo para falar que ele também achava que tanto fazia as portas. E ele foi um dos que não se convenceu facilmente com a solução desse problema. Então, quem teve a intuição que a chance é a mesma, que não tem uma estratégia melhor, está muito bem acompanhado, né? Mas, enfim, é outro problema que desafia a intuição. E aí, se alguém aqui gosta de programar, está feito o desafio para vocês. Façam isso por simulação. Experimentem fazer isso várias vezes e veja em quantas vezes que você troca, você ganha o prêmio, em quantas vezes que você não troca, você não ganha o prêmio. E você vai achar 2/3, 1/3. Tá joia? Esse problema nos ensina, além do fato de que a nossa intuição pode ser um mau conselheiro se tratando de probabilidades, também nos ensina sobre duas formas diferentes de obter as probabilidades. A primeira é um cálculo analítico. A primeira seria pegar o papel e provar que essa probabilidade é 2/3 e 1/3. Eu não fiz isso nos meus slides, mas, por exemplo, isso aqui é uma solução analítica. Eu tenho uma fórmula que eu chego nela num resultado porque eu fui escrevendo a partir de princípios bem estabelecidos. A segunda é por experiência, é o experimento computacional. Eu simulo aquele processo várias vezes e vejo quantas vezes eu ganhei, quantas vezes eu não ganhei, e estimo as probabilidades 2/3 e 1/3. Nós vamos trabalhar bastante com isso, porque quando alguém fala que vai ter uma precipitação amanhã com uma certa probabilidade, existe uma probabilidade de chover, digamos, acima de 20 milímetros amanhã em Curitiba, como é que isso é feito? De onde vem essa probabilidade? Ela é analítica? Ela é computacional? Ou ela é de outra natureza? Então, como são calculadas as probabilidades é algo que nos interessa. E o fato da gente fazer esse experimento computacional simples é extremamente educativo, porque uma série de modelos hoje rodam com probabilidades dadas por simulações computacionais. Talvez sistemas muito mais complexos, mas são simulações computacionais que nos levam
a probabilidades, não necessariamente fórmulas e teorias. Onde as fórmulas e as teorias não chegam, a gente usa a força das simulações computacionais. Então, isso é bastante importante nos dias de hoje. Tá? Então, isso aqui, a argumentação pode ser lógica ou por simulação. Professor, oi. O Tiago do remoto, ele traz uma outra situação. Quando a gente é estudante, a gente ouve que, por exemplo, você está prestando um concurso, um vestibular, se você trocar de alternativa, a chance de você errar é maior. E aí, como que fica? Eu vou tentar formular isso, deve ter alguma informação faltando aí para que essa probabilidade modifique, né? Ele está dizendo, uma vez que você marcou você tem que assumir algumas coisas, né? Porque isso depende do nível de conhecimento da pessoa em relação àquilo, a probabilidade inicial. Mas eu tenho um problema parecido com esse que a gente pode discutir. Então eu vou pedir para o Tiago que me dê um tempinho e eu vou preparar uma coisa para a gente elaborar mais nisso na aula que vem. Tá? Obrigado, Tiago. Aí eu vou tentar formalizar isso com mais detalhe. Vamos ver um outro resultado. Esse resultado, isso aqui é uma coisa que acontece em vários contextos, e algumas pessoas nessa audiência devem estar bastante familiarizadas com isso, mas tem um livro que chama O Andar do Bêbado, que o autor abre com um problema que está nesse contexto. Ele conta que foi fazer um teste assim, de rotina, etc., e teve um diagnóstico, testou positivo para HIV, e aí ele começou a pensar, nossa, será que eu tenho, né, sou portador do vírus, da doença ou não? E aí ele, sendo físico e conhecendo probabilidades, ele chega à conclusão que ele provavelmente não tem a doença. E depois ele realmente faz um outro exame e discute que não tem a doença. Então ele contextualiza isso e ele usa de novo isso na abertura do livro, que chama O Andar do Bêbado, para motivar e de novo bater nisso. A gente tem que saber calcular a probabilidade e não deixar se levar pela intuição, porque senão a gente pode tomar uma decisão errada. Então está aqui esse problema, um problema parecido escrito aqui. Imagina que você tem uma situação dessa, um teste de screening para determinada doença. O que é um teste de screening? Você não vai fazer o teste porque houve uma consulta, teve sintomas e tal, aí dado aquele seu quadro clínico, você fez um determinado teste para uma doença. Não é esse. O teste screening você pega todo mundo e faz um teste para determinada doença, independente da pessoa ter sintoma ou não. Então é como se eu virasse aqui e falasse, gente, ó, todo mundo dessa turma aqui agora vai ali fazer um teste para, sei lá, hepatite, para não sei o quê, para uma doença qualquer, tá joia? Então, imagine que eu vou fazer um teste screening dessa maneira. As pessoas não estão indo por algum prognóstico, estão indo simplesmente numa varredura da população, ou de um certo grupo de pessoas. Os testes, em geral, isso aqui muda, depende do teste, etc. Mas nós vamos supor um teste que acerta em 90% dos que têm a doença e 80% dos que não têm. Tá? Então, o que acontece? Das pessoas que têm a doença, 90% dá positivo. Tá certo? Só que das pessoas que têm a doença, 10% dá negativo. O que são esses 10%? É o que se chama de falso negativo. Tudo bem? Ele tem 10% de falso negativo. Dos que não têm a doença, 80% dá negativo. Mais 20% dá positivo. Então é falso positivo. Tudo bem? E essa doença, sabe-se, de estudos epidemiológicos, sabe que ela ocorre em 2% da população. 2% dos indivíduos dessa população são portadores dessa doença. Se uma pessoa fez um teste e deu positivo, qual a probabilidade dela ter a doença? Então, essas aqui são as informações, são a característica do teste. As pessoas fizeram o teste screening, vamos dizer que todos nós aqui fizemos, aí o meu deu positivo, que nem do cara lá do livro. Qual que é a minha probabilidade de ter a doença? De novo, é uma resposta que a maioria das pessoas dá. E de novo, lamento te falar, a intuição é um péssimo conselheiro. Tá bom? Então, eu não tenho o quadro aqui agora, mas a gente poderia fazer uma brincadeira assim, olha. Imaginem que eu comece com um grupo de 100 mil pessoas. Tá certo? 100 mil pessoas.
Dessas 100 mil, 2 mil vão ter a doença e 198 mil não vão ter a doença. Beleza? 2%. Agora, imaginem que eu pegue essas 2 mil pessoas e teste todo mundo. Quantos positivos eu vou ter? 1.800 pessoas, 90%. E vou ter 200 pessoas que vão dar negativo. Agora eu poderia fazer a mesma coisa do outro lado. Das 180 mil pessoas, quantas vão dar positivo? 20% delas, tá certo? Que vai dar 17 mil e tanto. Eu não errei a conta. E 80% vai dar negativo. Agora, o que eu teria que pegar desses grupos? Todo mundo que deu positivo, tem um pouquinho que deu positivo aqui, 1.800, e 20% de 180 mil que deu positivo aqui. Desses aqui, quem que tem a doença? Esses 1.800. Então, a probabilidade de ter a doença é esse 1.800 dividido por todo mundo que deu positivo. Esse número dá por volta de 0,08. Então, a chance é de mais ou menos 8,5% de ter a doença. Totalmente contraintuitivo, de novo. Tá joia? Então, vamos desenhar essa solução aqui. Isso aqui é a informação que nos deu, olha. Quem tem a doença, 90% dá positivo, 10% dá negativo. Quem não tem a doença, 20% dá positivo, 80% dá negativo. Então, essa é a tabela. Só que a doença ocorre em 2% da população. Então, se eu pegar uma população, aqui eu coloquei 100 mil, né, mas aqui estão as frações, olha. Essa é a proporção, 1,8% são pessoas que têm a doença e dão positivo. 0,2% têm a doença e dão negativo, e assim por diante. Então, o que acontece? Se você fez um teste e você deu positivo, você está onde? Você está aqui, ó, a proporção que dá positivo. Só que dessa proporção, apenas essa parte tem a doença. Então, a probabilidade de ter doença é isso sobre isso. Tá certo? Então, essa é uma tabela fácil da gente construir. Vamos de novo, ó. Eu pego essa tabela, misturo com essa informação de 2% e construo esses números aqui, ó. Por exemplo, olha só. 2% da população tem a doença. Eu começo por aqui. 98% não tem. Desses 2%, a conta que vocês fizeram comigo, 90% dá positivo. Esse aqui, ó. Lembra? Quando aqui é 100 mil, aqui é 2 mil, aqui é 180. Tá joia? Esse aqui são os 200, ó. Então, esse número está aqui. Tá certo? Agora, dos 98 que não tem a doença, 80% deles vão dar negativo. Então, esse número é 80% desse. E esse número, eu tinha falado 17, é 19, 19,6. Esse número é 20% desse aqui. Tá certo? Então, agora eu somo isso aqui é a proporção de positivo. Olha só. Se eu pegar 100 mil pessoas nessa população e testá-las como screening, 214 mil vão dar positivas. 21,4%. Só que apenas 2% são de fato doentes na população. Só que eu tenho um monte de positivo. Por que eu tenho um monte de positivo? Porque eu tenho 80% de acerto em quem não tem a doença, mas eu tenho 20% de falso positivo. Eu tenho 20% de falso positivo. Aqui, ó. Esse número aumenta esse número, que aumenta essa soma, que diminui essa proporção aqui. Então, trocando em miúdos, fazendo agora esses números em relação ao total, isso aqui é 8,4% desse total aqui, ó. Dos que testam positivo, 8,4% tem a doença e 91,6% não tem a doença. Por isso que o cara lá do livro falou, eu não tenho com o que me preocupar. A chance é muito maior de eu não ter a doença do que eu tenho. Com esse teste, com essas características que estão aqui. De novo, a probabilidade quebra a nossa intuição, né?
Nenhuma pessoa, não são vocês, não sou eu, nenhuma pessoa normal chegaria intuitivamente nesse número, sem fazer conta, sem pensar mais detalhadamente. Ninguém teria um insight de chegar nesse 8,4%. Professor, então a gente precisa de técnica para calcular a probabilidade. Diga. Só avisando a turma do presencial, a chamada 4 está aberta e a palavra passe é aniversário. Aniversário. Obrigada. E aí, para que a gente possa fazer as contas razoavelmente, tem alguém que é nosso amigo, que é a notação. É a frase que eu sempre gosto de falar: a notação pode ser uma bênção ou uma maldição. Uma notação bem colocada pode ser uma bênção. Por exemplo, a característica do teste, 90%, que os nossos colegas da área médica vão chamar de sensibilidade do teste, é a probabilidade dele dar positivo entre quem tem a doença. Isso é o teste acertar. Ele acerta aqui, ele dá positivo entre quem tem e dá negativo entre quem não tem, que eu denotei por esse D barra aqui. Esse é o teste. Consequentemente, ele dá 10% de falso negativo e dá 20% de falso positivo. Esse 20% de falso positivo que deu a rasteira na gente, que gera um monte de positivo que é falso. E aí, a probabilidade de ter a doença, então isso aqui é sensibilidade, isso aqui é especificidade, isso aqui é a prevalência da doença, que é baixa, mas o que eu quero não é isso. O que eu quero não é isso. Porque o que eu quero não é a probabilidade de testar, eu quero a probabilidade de ter ou não a doença. Então a probabilidade que eu quero é o contrário. Opa, não, isso aqui está errado, desculpa. Isso aqui é D dado positivo, perdão, isso aqui está invertido. Maldição do recorte e cola. Isso aqui está invertido, perdão. É a probabilidade de estar doente dado que é positivo. É o contrário disso aqui. E essa probabilidade, agora sim eu escrevi corretamente aqui, ela é calculada por uma regra e chega aqui. E essa regra, ela expressa a conta que a gente fez intuitivamente ali. Mas, se eu sei identificar isso aqui, eu consigo organizar o problema e generalizar em vários sentidos. Por exemplo, eu só tinha 2 categorias aqui, doente ou não doente, mas eu poderia ter mais categorias classificadas. Tá certo? Não talvez no caso de doença, mas um algoritmo de classificação. Vejam só, quando eu falo desse problema, embora eu esteja no contexto de teste diagnóstico médico, situações análogas se aplicam em diferentes áreas. O meu teste pode ser, por exemplo, um algoritmo de classificação. O meu estado doente ou sadio pode ser as classes que esse algoritmo gera. Classe de uso de solo, por exemplo, imagem de classificação de satélite. Então você tem a imagem, você tem o processamento da imagem, você tem a classificação de solo que ele dá. Isso é um problema parecido. Só que agora o que era o teste é o processamento da imagem. Tá certo? Então esse raciocínio se generaliza em várias áreas. Um médico vai chamar essa probabilidade de sensibilidade, de especificidade, vai chamar essa probabilidade de valor preditivo positivo, posso calcular o valor preditivo negativo e assim por diante. Isso é uma terminologia médica em cima disso. Para um estatístico, o conceito fundamental é que isso aqui é uma probabilidade em toda a população. Proporção de doentes em toda a população. Então, isso é o que a gente chama de uma probabilidade marginal. Essa probabilidade não é em toda a população. É quem dá positivo só entre os doentes. Percebem que é num subgrupo? Se eu pegar os doentes e testá-lo, qual a proporção que dá positivo? Então, eu chamo isso de uma probabilidade condicional. Aqui eu estou condicionando nos positivos, ou seja, eu não estou olhando mais a população, estou olhando só quem tem a doença, e aqui eu estou olhando só quem não tem a doença. Então, a sensibilidade e especificidade são probabilidades condicionais. E aqui eu tenho uma probabilidade condicional inversa, e aí eu posso calcular pelo que se chama regra de Bayes, que é o nome dessa conta aqui. Mas o importante é que é uma probabilidade condicional também.
só que invertendo os argumentos. A probabilidade é desse cara. Então é nesse mundo que nós estamos entrando. E eu espero discutir com vocês um pouquinho mais hoje e na semana que vem, coisas que vão ajudar a gente a ter uma intuição melhor para a probabilidade. Porque a intuição é a péssima conselheira. Os problemas pequenos como esse já dão trabalho. Imaginam problemas grandes nas áreas de vocês, tem probabilidades em tudo quanto é aplicação e área do conhecimento. Imagina problemas mais complexos, e problemas pequenos como esse já dão trabalho, né? Então a gente precisa de uma tecnologia para isso. E a outra coisa é que quando a gente dá a probabilidade, a gente usa dado, moeda, baralho, etc. Não é porque a gente não tem conexão com a realidade. A gente chama isso de problema estilizado. Então são problemas simples, fáceis de entender, para que a gente transfira esse conceito para problemas reais mais complicados. Então nós vamos sim falar de problemas fáceis de entender, vamos pensar em probabilidade em moeda, em dado, etc. Não porque isso tem alguma relevância prática científica muito profunda, mas porque nós vamos usar essa linguagem comum para traduzir problemas do nosso cotidiano. Eu sempre gosto de lembrar uma história, eu sempre conto essa história, que foi uma das primeiras experiências minhas, recém-ingresso como professor, atendendo uma consultoria estatística junto com um colega que vai participar desse curso também, e apareceu um advogado para a gente tentando contestar uma situação de um acidente de trânsito, que um ônibus arrancou, uma senhora caiu do ônibus, teve uma lesão, e aí se o motorista tinha sido ou não culpado, etc. E aí tinha as pessoas que foram depor, e o advogado queria quantificar para o juiz que a probabilidade daqueles depoentes estarem no ônibus, como eles falaram que estava, e ter assistido o acidente, era praticamente nula. E aí a gente tentou resolver esse problema, e meu colega e eu quebramos a cabeça em cima disso, porque tinha onde essas pessoas moravam em relação à localização do motorista, qual que é a chance de todos eles estarem no ônibus naquela hora, etc. E a gente não resolvia, até que a gente transformou esse problema em bolas em urna. Nós fizemos uma analogia desse problema real com tirar bolas de urna. A hora que nós fizemos isso, nós conseguimos dar uma resposta para o problema. Então isso é que eu chamo de problema estilizado. Às vezes a gente usa uma representação estilizada, fácil do problema para pensar e depois transcreve para o nosso problema. Então isso aqui é uma justificativa de por que nós vamos usar problemas estilizados, né? Eu estou deixando na lista, já está lá na lista para vocês, 10 problemas para vocês pensarem a respeito deles. E aí nós vamos discutir esses 10 problemas, mas eu gostaria que vocês, da forma que for possível, tentassem resolver esses problemas para a próxima aula, para a gente discutir um pouquinho. Clica aí para abrir a lista de problemas. Eu acho que isso aí... Esses são os problemas. Alguns são muito simples. Eu acho que ninguém vai ter dúvida nele. Olha, se você lançar um dado, quais são os resultados possíveis? Qual a probabilidade de sair 5? Qual a probabilidade de cada resultado? Qual a probabilidade de ser um número divisível por 3? Problema simples, mas nós vamos transferir essa ideia para outras situações. Nós vamos formalizar o simples, ou se quiserem, nós vamos complicar o fácil para simplificar o difícil. Nós vamos formalizar o simples para que com o mesmo formalismo a gente trate de problemas não tão triviais, tá certo? Então tem 10 problemas aqui. Agora, olha o segundo. O segundo parece com o primeiro, só que o dado é um dado estranho. No primeiro, toda face tem probabilidade 1/6. No segundo, não. A face 1 tem metade da probabilidade da face 2. E tem 1/3 da probabilidade da face 3. E a face 4 é 4 vezes mais provável do que a face 1, e assim por diante. Será que ainda assim você responderia as mesmas perguntas? E se você tivesse um dado que você não sabe a probabilidade de cada face, mas você suspeita que ele não é um dado convencional, como você responderia essas perguntas? Que é o que a gente tem na natureza. Às vezes a gente tem que estimar essas probabilidades de alguma forma para depois responder as perguntas. Qual que é a probabilidade de eu encontrar um certo número de árvores de uma determinada espécie numa parcela de reflorestamento? Nós temos que modelar isso de alguma maneira, que significa algo parecido, como dizer qual que é a probabilidade de cada face do dado para poder responder essa pergunta. Vamos mais um pouquinho para baixo, Kali? Aí depois a gente joga 2 dados,
Aí depois a gente começa em alguns problemas diferentes, cassino, madeira, etc. Mas enfim, são problemas que eu gostaria que vocês refletissem e tentassem resolver de alguma maneira. Nós vamos atacar cada um deles nas próximas aulas. Vamos mais um pouquinho, voltando para os slides. Então, aqui tem algumas respostas, mas vocês, de alguns itens, mas vocês vão trabalhar isso aí por conta de vocês. Tá certo? Então, o que nós vamos precisar para poder trabalhar com probabilidade? Algumas definições, alguma notação, alguma propriedade e alguns métodos para calcular a probabilidade. É isso que nós vamos estar discutindo um pouquinho com vocês aqui. E alguns conceitos que são fundamentais. Primeiro, probabilidade só existe onde há eventos aleatórios ou experimentos aleatórios. Então, o que é um experimento aleatório? Jogar um dado é um experimento aleatório, falando de maneira informal, porque eu sei o que pode acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. Joia? Quando um banco concede crédito para uma pessoa, ele sabe o que pode acontecer. Essa pessoa pode pagar ou pode se tornar um devedor, não pagar no prazo. Mas o banco não sabe antes se aquela pessoa vai ou não se tornar um devedor. O que os bancos tentam fazer? Garantia, taxa de juros que ele vai cobrar e tenta avaliar o perfil do cliente. E dependendo do perfil do cliente, o que o banco faz? Concede ou não o empréstimo? O que o banco fez? Ele tem uma bola de cristal que fala, não, esse cara eu concedo porque ele vai me pagar, esse cara eu não concedo porque ele vai me pagar? Não. Ele tem uma probabilidade de pagar ou não, e aí, em função dessa probabilidade, ele decide se dá o crédito ou não. Quando nós contratamos um seguro de automóvel, a gente paga um certo valor. Em uma mesma seguradora, se eu fizer um seguro do mesmo automóvel que a maioria de vocês aqui, do mesmo ano, com todas as mesmas características, etc., tudo igual, eu vou pagar menos do que vocês, ou menos do que a maioria de vocês. Por quê? Porque eu sou mais velho que a maioria de vocês. E aí, alguém estimou, de alguma maneira, que a gente tem que discutir aqui, que pessoas da minha idade têm um risco menor do que pessoas, por exemplo, na faixa de 20 a 30 anos. Tá certo? Então, em função dessa probabilidade, é tomada uma decisão. Então, vejam, tem todo um processo que nos interessa aí. Tem o uso final da probabilidade. Porque essa probabilidade vai determinar, em última análise, o preço do seguro. Ela é importante para tornar o seguro honesto, que alguns pagam mais, alguns pagam menos. Mas, de onde veio essa probabilidade? Como é que a seguradora sabe isso? Uma pesquisa sobre acidente, as bases de dados da própria seguradora, não parece o meu aluno simulando o problema do Monty Hall? Só que ao invés de simular, o que ele usou? Ele usou a base de dados. A seguradora vai ver lá os sinistros, o que aconteceu. Então, é uma possibilidade. Existem outras. Se quer ter estimativas melhores, então compartilhe a base de dados entre seguradoras. Porque a questão é, o risco é maior, mas quanto a mais? Quanto a mais eu tenho que cobrar? Então, essa informação de probabilidade tem que vir de algum lugar. Mas o importante é que em todos esses casos eu tenho experimentos aleatórios. Quando eu contrato um seguro, eu sei o que pode acontecer. No próximo ano, eu posso ou não acionar o seguro. A seguradora também sabe que eu posso ou não acionar o seguro, mas ela não sabe se eu vou ou não acionar. Ninguém sabe. Tudo bem? Professor, com licença. Pessoal do presencial, vocês têm alguns poucos minutos para a chamada, tá? A palavra passe é aniversário. Para o pessoal do remoto, a chamada de vocês está sendo aberta agora. A palavra passe, novamente, é aniversário. Obrigada. Então, dentro dos experimentos aleatórios, a gente vai definir modelos de probabilidade. O que são modelos de probabilidade? São formas da gente atribuir probabilidades aos diferentes resultados do experimento aleatório.
ter ou não acidente, acionar ou não a seguradora, cair uma face do dado ou cair outra face do dado, tirar um bom jogo no jogo de pôquer, né? Uma boa mão ou uma mão ruim, né? Tirar uma dupla ou tirar uma trinca e uma dupla. Tudo isso são experimentos aleatórios. Então, para que a gente entenda esse modelo de probabilidade corretamente, é necessário que a gente tenha noção de evento, e evento é qualquer possível resultado de um experimento aleatório, como eu falei há pouco, e a noção de espaço amostral. Às vezes o espaço amostral é óbvio, às vezes não. O espaço amostral de jogar um dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é o espaço amostral da precipitação em Curitiba amanhã? Quanto vai cair de chuva amanhã é um experimento aleatório, não é? Nós sabemos que pode ou não chover e sabemos que podem chover diferentes quantidades de chuva. Se eu estiver interessado só se vai chover ou não, é fácil. Espaço amostral é chove ou não chove. Mas se eu estiver interessado em quantos milímetros de chuva vai cair em Curitiba amanhã, eu preciso definir um pouco mais cuidadosamente esse espaço amostral. Certamente ele não tem valores negativos, já é um começo, tá certo? Mas vai de 0 até quanto? Né? Então, com que probabilidades? Então, essa composição do espaço amostral, a coleção de tamanhos de possíveis eventos, que eu estou denotando de forma geral por essa letra F estilizada, e pelas probabilidades associadas a esse evento, a gente chama isso de um espaço de probabilidades. Então, em situações reais, que sejam experimentos aleatórios, a gente tem que parar e pensar no espaço amostral. Eu vou ter exercícios com vocês lá que eu vou estar pedindo para vocês. Me deem o espaço amostral desse experimento. Vocês são capazes de listar todos os elementos? É um espaço que eu posso listar os elementos ou não posso? Né? É um espaço amostral finito ou infinito? Tem várias possibilidades para a gente discutir. Quais são os eventos de interesse no espaço amostral? Por exemplo, na chuva, o meu evento de interesse pode ser que acima de uma certa quantidade de milímetros de chuva por hora, acione certos mecanismos para a defesa civil, porque tem maior risco de alagamentos, deslizamentos, etc., né? Como a gente viu uma tragédia recente aí. Então, quais são os eventos de interesse? E como calcular probabilidades nesses eventos? O que nós temos disponíveis para isso? Então, a primeira coisa que eu vou convidar vocês a pensar nos espaços amostrais é se eles são ou não equiprováveis. Naqueles 10 exercícios, pensem no espaço amostral e pensem se são ou não equiprováveis. O primeiro exercício era o dado, um sexto, um sexto, um sexto, um sexto. O segundo não, porque as faces tinham probabilidades diferentes. A segunda tinha o dobro da primeira. E os demais? A quantidade de chuva que vai cair amanhã é um espaço amostral equiprovável ou não? Qualquer valor é igualmente provável ou tem valores mais prováveis que outros? Ou intervalos de valores? Né? Então pensem nisso. Finito ou infinito? Essa é uma coisa interessante. Infinito, muitas vezes, é representado de forma eu não sei até onde vai. Então eu deixo infinito. Então não é porque é necessariamente o infinito na natureza matemática disso, uma quantidade absurdamente grande. Mas um espaço amostral eu posso tratá-lo como infinito por não conhecer o seu limite superior. De novo, quanto de chuva pode cair amanhã? Infinito. Vamos todos morrer afogados? Não, não é isso. Mas é que eu não sei qual que é o limite superior. Então muitas vezes a gente trata como infinito algo que eu não sei até onde vai. Certo? Qual que vai ser a temperatura amanhã registrada na estação meteorológica da entrada do Politécnico? Qual que vai ser o máximo? Não vai dar 200 graus, mas eu não sei exatamente quanto que vai dar. Então, às vezes, a gente trata esses espaços amostrais como infinitos. E, finalmente, enumerável ou não enumerável. Quer dizer, o meu espaço tem uma quantidade de elementos que eu possa individualizá-los ou não. É uma escala contínua. Então, se chove ou não amanhã, é um espaço enumerável. Qual a face que cai de um dado é um espaço enumerável. Quantos eventos de chuva eu tenho durante o dia é enumerável. Teve 0 eventos, 1 evento, 2 eventos, 3 eventos. Quantidade de chuva em milímetros, temperatura, são não enumeráveis. Porque isso é numa escala contínua. Quantas árvores eu encontro numa determinada área é um conjunto enumerável. Qual que é o volume dessas árvores
é uma quantidade não enumerável, o que a gente chama de contínua. Então isso é importante a gente caracterizar, porque nós vamos tentar organizar as nossas ideias de atribuir probabilidades em função dessas características. Eventos simples ou compostos. Então, por exemplo, cair a face 5 num dado é simples, cair um número par é composto, porque ele combina várias possibilidades, ou 2, ou 4, ou 6. Então é um conceito também que eu gostaria que vocês revisassem. E operações de união ou interseção. Então, união significa acontecer uma coisa ou outra, acontecer uma coisa e outra. Então, união, eu posso falar qual a probabilidade de chover amanhã mais do que 30 milímetros ou ter uma temperatura abaixo de 10 graus. Isso é uma quantidade diferente de eu falar qual a probabilidade de chover mais do que 15 milímetros e ter uma temperatura maior que 10 graus. Então, são coisas que têm chances e probabilidades diferentes que definem eventos diferentes. Eventos união, eventos interseção. Vamos conversar um pouquinho disso. Mas vamos fazer um exemplo, como é que eu usei lá a palavra? Vamos fazer um exemplo que a gente chama de, estilizado. Um exemplo bem fácil, estilizado, para entender união e interseção. Eu vou supor que todo mundo aqui na turma conhece um baralho, 52 cartas, de As a 10, mais valete, dama e rei, em 4 naipes. Se eu perguntar para vocês qual a probabilidade de tirar uma figura de copas, o que vocês me responderiam? Eu vou tirar uma carta de um baralho embaralhado, sem olhar, e vou olhar essa carta e ver qual que é a probabilidade dela ser uma figura de copas. 3/52. Tem valete. Esse é um evento do tipo E, porque a carta tem que ser figura e de copas. Ela tem que atender a ambas as condições. Esse é um evento interseção. E se eu falasse qual a probabilidade de tirar uma figura ou uma carta de copas? Esse é um evento união. Quantas figuras tem? 12. Quantas cartas de copas? Tem que contar o valete, dama e rei também. Ah, mas não pode contar 2 vezes, você já está lá na frente. Então tem 13 de copas, tem 12, só que 3 estão contadas 2 vezes. Né? Porque o valete, dama e rei de copas entraram nas figuras e entraram nas cartas de copas. Então não pode contar 2 vezes. Então seria 13 mais 12 menos 3, seria 22/52. Tudo bem? Então, vejam, evento OU e evento E significam probabilidades totalmente distintas. Então, essa distinção vai ser bastante importante para a gente. Outra coisa que eu queria discutir com vocês aqui é de onde vêm as nossas probabilidades. Quando eu perguntei para vocês, quando eu comentei com vocês que se eu jogar um dado, a probabilidade de tirar 5 é 1/6, eu estou usando uma definição que a gente chama clássica de probabilidade. Eu tenho todas as possibilidades, dessas possibilidades equiprováveis, uma delas me interessa. Então, número de eventos favoráveis, número de eventos totais equiprováveis, 1/6. Tranquilo, usei definição clássica de probabilidades. Eu listei no papel, na minha mão, no computador, todas as possibilidades e calculei a probabilidade. Mas se eu faço algo como aquele meu aluno no problema das portas, que ao invés de fazer isso, ele fez uma simulação, o que ele fez? Ele testou algo para ver a probabilidade. Então eu chamo isso de uma frequentista. Eu vejo quantas vezes ocorreram. Então uma seguradora de automóveis, se ela usar a base de dados dela para ver as probabilidades de diferentes perfis de segurados para atribuir o preço do seguro, ela está usando uma definição frequentista de probabilidade. Não é uma teoria, uma verdade universal, ela está vendo a partir do que aconteceu quais são as probabilidades. Definição subjetiva. Frequentista, perdão. E, finalmente, a definição subjetiva é uma probabilidade que reflete uma opinião. Por exemplo, todos nós, especialmente moradores de Curitiba, nós temos um dilema quando a gente sai de casa. Qual que é o dilema que a gente tem? Se a gente leva ou não um casaquinho. Não é isso?
Não só porque alguns de nós ainda moram ou têm convívio com a mãe, porque se você tem convívio com a mãe, você tem sempre a recomendação de levar o casaquinho, né? Mas mesmo quem não tem o convívio tem que pensar nisso, né? Aqui em Curitiba é mais ou menos como aquela rádio que diz, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então você não sabe como é que vai ser o tempo ao resto do dia. Você vai ficar um bom tempo fora de casa, você tem sempre esse dilema, leva ou não o casaquinho. Todos nós tomamos uma decisão de levar ou não o casaquinho. Em última análise, nós estamos fazendo uma probabilidade subjetiva. Nós estamos olhando o tempo, nós estamos olhando como é que estava ontem, a previsão do tempo, eu acho que não vai esfriar, não. E aí, em função dessa probabilidade, eu decidi tomar ou não o casaquinho. É igual o problema da seguradora. É igual o problema do acidente. São os mesmos elementos. Só que essa probabilidade, nenhum de nós senta na frente do computador e faz uma teoria, lista o espaço amostral, todos os eventos, e faz uma teoria para chuva, até porque isso não existe, para frio, até porque não existe. Nenhum de nós faz uma simulação condicional de vários possíveis dinâmicas da atmosfera, pega os modelos do INPA, pega os modelos do CIMEPAR, não sei o que, faz tudo, olha isso tudo para depois decidir se sai com um casaquinho ou não. Nenhum de nós faz isso, né? Mas todos nós tomamos todos nós pensamos na probabilidade de fazer frio. Ou ter uma sensação térmica que nos incomode o suficiente, que é individual para cada um. Então isso é uma probabilidade subjetiva. Só que essa probabilidade, em alguns casos, ela pode e deve ser incorporada na análise. Então nós também vamos ver como é que eu calculo probabilidades, como é que eu uso probabilidades subjetivas, como é que eu represento probabilidades subjetivas. Também nos interessam aqui. Então, nós estamos quase terminando, mas a formalização matemática de probabilidade, ela é algo bastante rigoroso, bastante formal, que é o caminho que a matemática faz. Ela propõe um conjunto inicial de condições que a gente aceita que são razoáveis e verdades, e esse conjunto é o menor possível, e aí, em probabilidade, tem um conjunto desse que se chama os axiomas de Kolmogorov, e a partir desse conjunto você começa a derivar um monte de propriedades. Por exemplo, os livros de probabilidade vão falar de todas essas características. Uma que nós já usamos no problema do aniversário, a probabilidade de algo não acontecer é 1 menos a probabilidade de algo acontecer. Esse aqui, na hora que nós falamos da carta de copas, né, que você pensou corretamente, na carta de copas ou figuras. Olha, era copa, figura, menos aquilo que eu contei 2 vezes. Então, tudo isso são regras que estão nos textos de probabilidade que a gente usa para calcular, que são derivadas a partir dessas. É possível provar, os alunos que fazem matemática e estatística aprendem a provar isso aqui. Mas nós, evidentemente, isso não interessa. Está provado, é verdade. Isso que é a beleza da matemática. Se alguém provou que ele está provado, é verdade, você não precisa ficar provando toda vez, né? Então, o que eu quero dizer é que a forma que o método matemático trabalha é isso. Você tem consequências desses axiomas que vão gerando um monte de regras práticas que a gente calcula com probabilidade. Então, muitos daqueles exercícios que eu deixei para vocês vão ser calculados usando alguma dessas regras aqui. Por exemplo, o exercício 7. Deixa eu dar um caso clássico. Imaginem que eu tenha um problema de classificação de imagem e eu tenha 2 algoritmos para fazer essa classificação. Cada algoritmo pode acertar ou errar a classificação. Pode ser uma imagem, por exemplo, para diagnosticar um câncer. Sejam 2 imagens de um exame, o algoritmo tem que classificar se tem ou não câncer. Então, você tem 2 algoritmos que tem que acertar a classificação. Qual a probabilidade do câncer ser detectado? Essa é a pergunta no mundo real. Aonde que essa notação nos ajuda? Eu vou chamar de A o evento. O primeiro algoritmo acerta a classificação. Eu vou chamar de B o evento. O segundo algoritmo acerta a classificação. E eu vou chamar de A união B, algum algoritmo acerta a classificação. E vou chamar de A interseção B, os 2 algoritmos acertam a classificação. Tudo bem? O algoritmo 1 e o 2. Então vejam, o que nós tentamos fazer aqui o tempo todo é transcrever problemas do mundo real em uma notação, porque a partir do momento que isso está numa notação adequada, eu consigo usar
regras de como eu faço as contas. E no final, eu transcrevo o resultado para o mundo real de novo. É mais ou menos como um tradutor. Você passa da linguagem do português do mundo real para o matematiquês, você faz as contas no matematiquês, porque no matematiquês você tem regras, você tem fórmulas, você tem equações, e você interpreta em português, claro, depois no final. Então, por isso que eu estou destacando essa questão da gente pensar nessas fórmulas, não como fórmulas matemáticas, mas o que elas significam no mundo real. E a melhor forma é pensar em um problema individualmente, o que elas estão dizendo. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que tem interseção, aqui eu estou dizendo que não tem interseção. Aqui as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, e aqui as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, carta de copas e figura tem interseção, mas carta de copas e carta de espadas não tem interseção. Tá joia? Probabilidade condicional, que é algo que a gente usou no problema dos diagnósticos, é algo que também nos interessa muito profundamente, porque é uma probabilidade numa redução do espaço amostral. Então não é mais a probabilidade no todo, é a probabilidade numa parte. E a beleza da probabilidade condicional é que ela pode ser expressa como o quociente de duas probabilidades no espaço total. Então, a probabilidade de ocorrer um evento dado um segundo seria a proporção disso no subuniverso definido por isso. Eu posso achar a equivalência disso como a proporção de ocorrerem ambos no universo total, dividido pela probabilidade de ocorrer apenas o segundo no universo total. Então, a minha probabilidade condicional fica expressa como um quociente de duas probabilidades marginais. Essa é uma relação útil na prática, né? E aí, equivalentemente, eu posso passar esse cara multiplicando aqui. E quando os eventos são independentes, duas coisas não afetam, então essa probabilidade aqui é igual a essa, implicando que essa probabilidade das duas coisas acontecerem é o produto de cada uma delas. Vamos pensar nos algoritmos, classificando uma imagem médica. O que significa isso? A probabilidade de ambos os algoritmos acertarem vai ser o produto das probabilidades individuais apenas se um algoritmo for independente de outro. Se um roda sem saber da existência de outro. Tudo bem? Vamos pegar um problema bem simples assim. Imagina que eu dou uma questão na prova, e aí eu quero saber a probabilidade da questão de vocês dois acertarem a questão. Se vocês fazem a prova conversando, a probabilidade é uma. Se vocês fazem a prova sem trocar uma ideia com o outro, a probabilidade é outra. Tem uma probabilidade dos dois acertarem diferente se vocês interagem do que não. Então, se vocês interagem, os eventos não são independentes. Vale essa regra. Ou seja, a sua probabilidade é afetada pela probabilidade dela e vice-versa, porque trocam informação. Se não trocam informação, são independentes, eu faço o produto. Isso é tão fundamental, porque embora pareça um monte de matematiquês, tem um monte de gente que faz, numa série de problemas, essa suposição quando ela não é realística. E aí as probabilidades, em geral, falham. Existe um caso emblemático, eu vou colocar um vídeo na web de uma palestra que fala isso, mas é um caso bem conhecido de um processo legal na Inglaterra, que você teve duas crianças da mesma família que morreram pela, como é que chama? Morte do berço? Aquela morte súbita, morte do berço, né? Code death, né? Duas crianças que morrem por morte do berço na mesma família. E aí a questão era se a mãe era ou não culpada. Você me corrige se eu falar errado, mas essa morte é uma morte assim, o bebê morre e não se sabe direito por quê. Não existe uma causa óbvia. Né? Aí tem teorias sobre isso e tal, mas não existe. Mas aí alguém falou, pô, morreu uma e morre outro, pô, então não é possível. A chance disso ocorrer deve ser tão pequena que a mãe deve ter algum cuidado, os pais devem ter algum cuidado lá, alguma culpa por causa disso. E basicamente a questão chave é se esses eventos são independentes ou não. O que vocês acham? Dois bebês morrem de morte do berço da mesma família. Os eventos são independentes? Difícil responder.
Mas olha só, se esse evento, não existe nenhuma evidência concreta sobre isso, tem uma base genética, tem uma predisposição genética, não vai ser independente, porque eles são filhos dos mesmos pais. Então, se tem uma predisposição ali para um evento genético, ainda que seja desconhecido, as mortes não são independentes. Então, o evento talvez não seja tão raro assim. Por outro lado, se são dois bebês de duas famílias que nem se conhecem, não tem nem uma na África, uma na Ásia, não tem conexão nenhuma, etc., aí talvez faça sentido você pensar em eventos independentes. Então, essa questão de eventos independentes ela é fundamental, ela vai permear nossa conversa de probabilidades em todo caso, e a gente vai aplicar bastante nos exercícios. Então, essas são relações que ocorrem com eventos independentes, e aí, se a gente pegar o caso mais geral, que não são independentes, acontece algo muito estranho, muito interessante, que eu posso escrever essa interseção como esse produto e posso escrever essa interseção como esse produto. Como essa interseção é igual a essa, eu posso igualar isso a isso e chegar nessa fórmula. Não se desesperem, tá? Não se desesperem, calma. É igual os códigos que o Valls falou. Não preste atenção no código. O que essa fórmula aqui está dizendo em termos de interpretação? Eu quero a probabilidade de A dado B. E essa probabilidade é calculada em função da probabilidade de B dado A. Ora, nossa senhora, tem que voltar um monte. Era exatamente o nosso problema aqui, ó. É a chamada inversão de probabilidade. Eu tenho a proporção de positivos entre quem tem a doença, e a proporção de negativos entre quem não tem. Mas eu fiz o teste e deu positivo. O que eu quero saber? A probabilidade de eu ter a doença. Não quero saber a probabilidade do meu teste ser positivo, porque eu já sei que ele é positivo. Então, essa fórmula aqui deriva exatamente daquele raciocínio lá. Aquilo é a dedução dessa fórmula. Tá bom? Aquilo é a dedução dessa fórmula de probabilidade. Então, vejam. A ideia aqui é mostrar que as coisas vêm de alguma base muito bem estabelecida e relativamente simples. Mas olha só, isso aqui é fundamental em vários aspectos. Por exemplo, se você recebe um e-mail, esse e-mail pode ou não ser um spam, tá certo? Um e-mail indesejável, um e-mail invasivo. Tá joia? Agora, nos programas de e-mail, tem programas que classificam o e-mail como spam para a gente, como suspeito. Né? Os programas que vocês usam, quem usa aqui o programa da UFPR, o Correio UFPR-BR, ou quem usa outros programas, às vezes ele já pega um e-mail e já joga na caixa de junk lá, né? de spam ou de suspeitos, né? Todos nós já fomos procurar algum e-mail importante na caixa de spam, né? Ótima desculpa. Ah, não recebi o e-mail. Não, é porque caiu na minha caixa de spam. Você não recebeu o meu e-mail? Não, caiu na minha caixa de spam. É a desculpa mais usada. Deve ter caído na minha caixa de spam. Mas às vezes acontece. Esse é um problema igualzinho do teste diagnóstico. Porque vejam só, se você receber um e-mail com uma certa característica, você quer saber se ele é spam. Então, por exemplo, o e-mail tem lá uma frase: aumente o tamanho da sua orelha. Opa! Ele tem uma característica conhecida. Então, existe uma probabilidade de ser spam. Essa probabilidade é calculada no contrário, na proporção de e-mails que fala que tem orelha grande, entre todos os spams, entre todos os e-mails classificados como spam. Então, você tem um mecanismo de aprendizado. A partir da proporção de e-mails que falam do tamanho da orelha naquilo que foi spam, você calcula a probabilidade de ser spam, sendo que ele falou a probabilidade da sua orelha. Ou eu sou o rei da Namíbia. Já receberam aquele e-mail? Sou Mr. Togo Pogo Toco, rei da Namíbia, não sei o que, recebi uma herança, aí você manda não sei quantos mil reais, que depois você vai... Né? Esses e-mails circulavam bastante há uns anos atrás. A mesma coisa. Então, essa regra nos dá a probabilidade de fazer uma inversão. Você tem
a probabilidade de B dado A nos seus registros e você quer saber a probabilidade de A dado B. O problema do seguro passa por aqui também. Então, a regra é extremamente interessante. E essa regra se chama Teorema de Bayes. Eu falei de duas categorias, mas na verdade pode ser mais. Então, está aqui o problema do diagnóstico escrito totalmente de forma replicada aqui com outra notação, mas é a mesma história, mas só em conformidade com essa notação genérica. Eu tenho vários possíveis estados da natureza e tenho a minha evidência. Qual que é o estado da natureza mais provável, dado a evidência que eu quero? Qual que é o meu diagnóstico, por exemplo, de um programa que vê imagens humanas para saber o estado da natureza? Tem câncer, não tem? Ou o câncer está em estágio inicial, avançado, muito avançado ou terminal? Então, esses são estados da natureza a partir de dados. E essa conta, ela é uma atualização da probabilidade anterior de cada estado da natureza e da informação recebida daquela imagem. Então, é um mecanismo que se chama Bayesian Updating, que é atualização bayesiana. Você tem uma forma de pensar que eu tenho um estado da natureza, eu tenho uma nova informação e eu revisito as minhas probabilidades desse estado da natureza à medida que os dados chegam. Então, isso é dado por uma lei de probabilidade. E a partir disso a gente pode fazer decisões e classificações. Então eu vou pedir para vocês visitarem esse slide, percebendo que o problema do teste diagnóstico pode ser reescrito dessa forma. Então o que eu estou fazendo aqui no slide é pegando a notação de positivo e doente, que é uma notação específica daquele problema, e transformando ela nessa notação genérica. Tá joia? Tudo bem? Tô só, o que eu chamava de doente e sadio, agora eu chamo de A1 e A2. O que eu chamava de positivo e negativo, eu chamo de B e B barra. E aí eu transcrevo o problema anterior nessa notação para que a gente possa fazer as contas usando essa fórmula genérica. Porque agora qualquer problema eu vou jogar nessa mesma fórmula, se for um problema dessa natureza. Tá certo? Então esse é o Teorema de Bayes. Eu tinha só duas categorias, com ou sem a doença, mas eu posso ter mais categorias. O resultado vale para várias categorias, super útil em problemas de classificação. Problemas de classificação estão aí com a gente o tempo inteiro, né? Então, tem vários algoritmos especializados em classificação hoje. Essas categorias são possíveis estados do sistema, eles podem ser categóricos e mais, podem nem ser categóricos. Ao invés de ter um conjunto de As aqui, que é um conjunto de possíveis classificações, doente, não doente, estágios do câncer, etc., eu posso ter isso como uma variável contínua. Então, eu posso, por exemplo, avaliar coisas no contínuo com essa fórmula aqui, que é a versão contínua dessa. O que é isso? Se eu tenho um conjunto enumerável, eu somo as coisas. Se eu tenho um conjunto não enumerável, eu somo infinitos termos. Isso se chama uma integral. Uma integração é uma soma infinita. Então, o que eu quero dizer que nós também vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui, mas a gente tem uma fórmula para atualizar informações de maneira bastante intuitiva, dado probabilidade. Até aqui. Perguntas, comentários? Então, o nosso plano é vocês olharem aqueles exercícios e tentarem resolver. Nós vamos visitar os exercícios na aula que vem e a partir dos exercícios nós vamos pincelar determinados conceitos para vocês. Eu deixei as referências, deixei também um conjunto de slides dos meus colegas lá do LEG, aqui, que tem as fórmulas, uma apresentação disso mais tradicional dentro dos cursos de estatística básica. Então, ao invés de repetir aqui, nós vamos discutir os conceitos, né? Coloquem um pouquinho de palavras-chave dessa segunda página aqui, o mesmo endereço de antes, só que com B no final. Tá? A gente coloca no Moodle também. E outra coisa para a gente encerrar hoje, por diversas razões que não cabem aqui, a gente não conseguiu rodar as avaliações da forma que a gente pretendia ainda. Mas a partir de agora nós vamos começar a rodar avaliações no curso e eu vou colocar nos avisos do curso as avaliações. O que certamente eu vou fazer é o seguinte: eu vou abrir um período grande, até 2, 3 dias para uma avaliação. Só que cada um de vocês vai ter que começar a avaliação e terminar num espaço pré-especificado. Então, se eu falar lá que a avaliação é de 1 hora,
Você pode escolher qualquer horário desses 2, 3 dias. Mas você começou, você tem 1 hora para terminar. Você não pode começar aqui e terminar lá na frente, tudo bem? Então, vocês vejam o tempo que vai ser a avaliação na interface, se programem, e como cada um de vocês tem um diário, uma agenda, compromissos diferentes, vocês vão ter aí 2 a 3 dias para achar 1 hora para encaixar e para fazer a avaliação. Com isso, eu espero contemplar as diferentes agendas aí, né, de cada um de vocês, tá bom? Beleza? Então, por hoje é isso, nos vemos quarta-feira que vem, tem aula.